Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 26 e a gente vai continuar lendo até o versículo 13 do capítulo 2, tá bom? Então a gente vai começar Tiago 1, 26 e vai até 2, 13, tá? Então fiquem atentos aí. Não é muito frequente que a gente faz isso, né? Começa num capítulo, termina em outro. Mas será o caso hoje, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades ou dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o mundo e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A epístola de Tiago, ela é meio complicada. E ela é meio complicada porque ela traz uma série de falas que não são, cuja estrutura não é muito identificável. Ele fala um assunto, ele muda de assunto, depois ele repete um assunto que ele já falou antes, e a maior parte dessas falas tem aplicações muito práticas, são recomendações muito práticas. A gente tem um pouco de dificuldade de categorizar essa epístola. Algumas pessoas chegam a dizer que ela sequer era uma epístola, que ela seria talvez uma homilia, uma pregação, ou uma coletânea de pregações, e que alguém registrou, ou o Tiago mesmo registrou, juntou os esboços lá, jogou no chat GPT e mandou escrever em texto, brincadeira. Mas alguma coisa assim. Então, por isso que, às vezes, Tiago fala de um tema e parece que ele está falando de outro, e ele está começando, ele está indo em outro. E aqui a gente tem um exemplo disso. O que ele está falando antes é sobre a prática da palavra, ecoando, inclusive, a fala de Jesus no Sermão do Monte, em que ele termina falando sobre nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. E ele fala aquela parábola dos dois fundamentos, né? Aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Veio a chuva, a tempestade, deu com força contra essa casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Ou o homem que construiu a casa sobre a rocha. Tiago faz uma fala parecida. Ele fala: quem ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que se olha no espelho e quando sai, logo esquece como é a sua feição. Porque de fato é isso. Se a gente não pratica a palavra, a gente esquece como é. E aí depois ele fala da língua.
que é um assunto que ele já tinha tocado antes. Depois, ele fala sobre cuidar do órfão e da viúva. E aí ele entra na questão de acepção de pessoas. E tudo isso do versículo 22 do capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2. Olha quantos temas ele foi abordando. Como a gente unifica essas temáticas tão variadas ao redor de um eixo? Do que Tiago está falando? Então tem muitas propostas para fazer isso. Mas o que Tiago está fazendo é recuperando a aplicação da fé na vida. Um pouco mais à frente do texto que nós lemos, ele vai falar sobre a necessidade de uma fé que vem acompanhado de obras. Amém. Ele vai falar de uma fé que vem acompanhada de obras, que a fé precisa vir com as obras. Que uma fé sem obras é uma fé morta, é uma fé que não dá fruto, uma fé que não funciona, ou sequer é fé verdadeira. Porque uma fé legítima trará obras que acompanham. Como disseram os reformadores, nós somos salvos pela fé somente, mas a fé que salva nunca vem somente. Então, a gente é salvo só pela fé, mas essa fé que salva, ela sempre vem acompanhada das obras. Tiago está tentando conectar nos seus textos a fé com a prática, com a vida. Sem excluir, obviamente, a graça de Deus, mas aplicando a consciência dessa graça num viver correto e verdadeiro. Entende? Então ele está fazendo esse tipo de aplicação. E o caminho que ele escolhe para fazer isso é o caminho da sabedoria. Ele escolhe o caminho da sabedoria. Ele vai falar no capítulo 1 que as pessoas precisam pedir sabedoria, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá abundantemente, mas peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda vacilante em todos os seus caminhos. Peça sabedoria a Deus. E por que ele escolhe o caminho da sabedoria? Porque a tradição de sabedoria bíblica, e quando eu falo de tradição de sabedoria, eu estou falando dos livros de sabedoria, que são Jó, Eclesiastes e Provérbios. Esses livros, eles têm uma abordagem da vida daquele que tem fé em Deus, mas sem ser uma abordagem legalista. É muito interessante isso. Você tem no Antigo Testamento textos que são muitos textos que são preceitos de como viver, certo? Mas há textos preceptivos que são lei. Então você vai lá para a Torá, você vai encontrar a lei, certo? Não matarás, não adulterarás, tudo lá. Mas você tem textos preceptivos também que são textos de sabedoria. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando for visitar alguém, não fica muitos dias lá. Tem todas essas coisas no livro de Provérbios, né? Você trabalhou muito, juntou muito dinheiro, e quando você morrer, para quem vai ficar? Né? Lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade. Isso não é lei, isso é sabedoria. É um compartilhar de sabedoria numa trajetória de observação da vida. Tiago escolhe esse caminho. Alguns vão dizer que Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. E que ele vai falar, então, que esse conhecimento de Deus, na fé, pela fé, é traduzido numa vida sábia. E essa vida sábia gera o quê? Então, quando a gente encontra esse texto aqui, ele parte de uma palavrinha que a gente traduziu por religioso. Eu digo que a gente traduziu por religioso porque a palavra religião vem do latim e o texto é escrito em grego, né? Ela não é uma palavra que vem do grego. Então a gente traduziu por religioso, mas a ideia é essa mesmo, né? De alguém devoto. Alguém que se considera devoto, religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor nenhum. E aí ele vai dizer qual que é a verdadeira religião? Qual que é a verdadeira forma religiosa de vida? Aquela que Deus aceita, que toma como pura e imaculada. Qual seria? O que caracteriza uma pessoa religiosa?
Essa pergunta feita a qualquer pessoa hoje, primeira tradução dela, ou a primeira resposta a ela, a primeira interpretação do termo religioso seria alguém que tem vínculo com uma religião organizada, não é? Essa é a nossa primeira interpretação desse termo. Uma pessoa religiosa é aquela que tem vínculo com uma religião organizada. Pessoas que têm fé e não têm vínculo com uma religião organizada, dizem, eu sou espiritual, mas não tenho religião. Não é? Tinha essa categoria lá no Orkut, né? Você lembra do Orkut? Teve Orkut, Rondinelli? Teve, né? Lá no Orkut você escolhia lá as suas categorias, né, de várias coisas, né? Que tipo de cozinha você gosta, né? Que time você torce, qual a sua visão política. E tinha lá religião. E tinha um item lá que você podia escolher que era: tem um lado espiritual independente de religiões. Você podia escolher essa opção. Quando a gente fala religioso, a gente não está dizendo simplesmente uma pessoa que tem fé no metafísico. Não, ela está vinculada com uma religião organizada. E aí, então, a primeira interpretação dessa palavra é essa e ela já leva a outras deduções. Se ele está vinculado com uma religião organizada, o que ele vai ter? Tem um historiador das religiões que define religião como composta por 3 elementos: rito, mito e seres sobrenaturais. Eu gosto dessa definição, porque ela é bem abrangente. Então, se essa pessoa é religiosa, ela tem rito. Ou ela vai no culto, vai na missa, vai no... sei lá. Se envolve com alguma coisa, né? Algum tipo de cerimônia, certo? Ela tem mito, ou seja, as histórias... Mito não é mentira, não, tá? Ela tem as histórias que formam a sua visão de mundo. Seja histórias da Bíblia, seja histórias do Alcorão, sejam histórias, né, Bhagavad Gita lá, seja o que for. Essas histórias que formam a sua visão de mundo. E ela crê em Deus ou em algum ser espiritual, ou ser sobrenatural. Ela acredita nessas coisas. Aí quando chega aqui, Tiago fala, a religião verdadeira tem nada a ver com isso. A religião verdadeira é cuidar do órfão e da viúva nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Puxa, mas tem gente que cuida do órfão e da viúva e não é vinculado a uma religião organizada. Corromper com o mundo já é uma questão um pouco mais difícil a gente abordar, mas a parte pelo menos do cuidado. A questão, obviamente, não é que Tiago está dizendo que é dispensável fazer parte dos ritos e das cerimônias, que é dispensado acreditar nas histórias bíblicas, que é dispensável crer num ser sobrenatural chamado Deus. O que ele está dizendo é que essa não é a característica que dá autenticidade ao verdadeiro religioso segundo o Evangelho. Ou seja, aquele que tem fé em Deus é marcado pela forma como trata os outros. Entendeu? Aquele que é religioso, que tem fé no Evangelho de Jesus Cristo, tem como seu distintivo a maneira como ele trata os outros. Porque ele começa falando do órfão e da viúva. E depois ele começa a desenvolver. Ele já tinha falado da língua antes, né? Então a gente tem um jeito de falar. Não é dado a fofoca, não é dado a mentira, a maledicência, ao xingamento, né? Cuida da boca. Ele vai dizer, inclusive, que quem não peca com os lábios é perfeito. Quem segura a língua aí, segura qualquer coisa. Segura um touro pelo chifre. Que é difícil, né? A gente segurar a língua. Mas é o que ele está dizendo. Por quê? Porque ela tem a ver com o meu lido com os outros. E aí ele vai falar sobre como as nossas reuniões podem ser reuniões de religiões não autênticas. E como é? Justamente quando você trata pessoas de maneiras diferentes por causa de qualquer sinal que te leve a um julgamento. Ele coloca aqui, como esses sinais, a questão da riqueza e da pobreza, certo? Agora, gente, riqueza e pobreza são elementos muito mais amplos do que só dinheiro, certo? Em determinadas épocas, ser rico ou ser pobre são coisas bem diferentes. No nosso tempo mesmo, você pode falar, o homem mais rico do mundo, que tem mais dinheiro. Aí você vai ver, ele compra uma empresa e tal, e não usa R$1 para comprar a empresa.
Porque, na verdade, nem dinheiro mesmo ele tem. O que ele tem é um monte de coisas em valores que dão a ele confiabilidade para ele comprar as coisas sem pagar. É mais ou menos isso que aconteceu aí na compra de sites e tal, né? No nosso tempo, a gente tem riqueza, por exemplo, chamado seguidores em rede social, que não necessariamente se traduz em dinheiro, mas é elemento de distinção, de julgamento, de valorização ou desvalorização. Em cada tempo, riqueza muda, e aquilo que caracteriza uma pessoa como sendo mais aceitável ou menos aceitável vai mudando. Então, não adianta a gente pegar aqui e aplicar isso apenas a uma igreja que trata ricos de um jeito e pobres de outro, mas a pensar em qualquer tipo de distinção que a gente faça entre pessoas. Porque o que é dito aqui é: não faça acepção de pessoas, não cometa discriminação. Entendeu? A verdadeira religião molda a maneira como a gente lida com os outros. E isso, num contexto de comunidade, faz com que nós olhemos as pessoas para além das caracterizações que o mundo faz delas. E essa é uma maneira de se preservar, de se contaminar do mundo. O que o mundo de fato contamina a gente não é simplesmente nos tentando com imagens sensuais, não é simplesmente nos levando a uma vida absolutamente gananciosa, que quer mais dinheiro. Essas coisas todas contaminam também. Mas não é só isso. O mundo contamina a gente quando ele coloca na nossa mente padrões absolutamente pecaminosos de interpretação da realidade, especialmente julgamento do próximo. Essa é a grande contaminação do mundo. E num contexto de igreja, a contaminação do mundo está sempre vinculada. Não vou dizer isso. Reformulando. Num contexto de igreja, no nosso tempo, uma contaminação frequente é a de que nós não vemos as pessoas e só vemos os seus potenciais. Essa é uma maneira do mundo olhar as pessoas. No mundo, às vezes, não tem tempo de conhecer, de se aprofundar. Não tem tempo. Então, o que as pessoas fazem? Elas olham para as outras de acordo com seus potenciais. O que elas oferecem, o que elas me exigem. Isso pode funcionar muito bem em alguns contextos de trabalho, certo? Para avaliar a pessoa certa, no lugar certo. Ela tem o talento e a habilidade correta para essa função. Eu olho os potenciais dela. A pessoa errada para o lugar errado, não vou colocar aqui, porque não vai dar certo. Aqui tem potenciais negativos, não vou botar ela nessa função. Para esse tipo de relação, pode muito bem funcionar. Mas, às vezes, esse tipo de visão nos contamina em relações pessoais mais íntimas. Tem muita gente lidando com relacionamento amoroso como quem está fazendo uma transação, certo? Olhando potenciais, o que oferece, o que tira, o que toma, pensando dessa maneira. Mas esse não é o tema, eu não vou falar de relacionamento amoroso, eu quero falar de igreja, porque a gente é contaminado por essa visão também. Uma igreja problemática é aquela que olha todo mundo sempre dentro de duas categorias possíveis. Essa pessoa ou é os talentos que ela tem, ou ela é os problemas que ela traz. Não é? Às vezes, em contexto de igreja, a gente tem essa visão. Pessoa ou é dom ou é pecado. Ou ela é dom ou é pecado. E vou dizer, meus irmãos, geralmente as pessoas são tudo isso e mais um pouco. Tem dom, tem pecado, tem tentação, tem habilidades não descobertas. Tem valor. Tem valor. Isso é ser contaminado pelo mundo. É olhar a igreja quase que como uma máquina para produzir um resultado. E, geralmente o resultado que a gente quer é um culto mais bonito, um crescimento através da capacidade propagandista das pessoas, né? Que aí já não é nem evangelismo, mas é propagandismo, é marketing multinível. E aí Tiago está nos ensinando a olhar para as pessoas pelas pessoas. Olha, entra uma pessoa com um anel de ouro lá, você bota ela num lugar de honra, entra outra pessoa e você fala assim, senta aqui perto do meu pé.
Você está olhando e despersonalizando aquela pessoa porque o valor dela não está nela, está no anel que ela carrega, ou no anel que ela não carrega. A gente tira um anel, não se importa muito com isso hoje em dia, mas a gente coloca outras coisas. As suas capacidades, a sua evidência de santidade, às vezes até o seu conhecimento. Não, essa pessoa é... A verdade, meus irmãos, é que uma igreja formada pelo Evangelho, ela é marcada também pela maneira como ela trata as pessoas, entendeu? Sim, é claro que ela é marcada por uma boa doutrina, mas é uma boa doutrina que leva a isso. Se tem uma boa doutrina e não tem nada disso, essa doutrina não está levando a lugar. Ou falta fé, que é a doutrina correta, mas vocês não creem o suficiente para obedecer, ou a doutrina está errada. E você está tendo fé na doutrina errada, e está tendo as práticas erradas partindo da doutrina errada. Porque uma igreja realmente salutar é aquela que tem uma cultura de valorização das pessoas. E aí, meus irmãos, eu acho que a gente precisa... Eu percebi que eu sempre tomo água no meio da frase. Vocês perceberam isso? Eu não acabo a frase para tomar água, né? Deve ser irritante demais. Obrigado pela paciência que vocês têm comigo. Mas eu acho que aquela... Assisti muito Zorra Total, né? Espero molhar o bico, né? Mas a questão, meus queridos, é que a gente precisa vencer um pouco a ansiedade de construir uma marca, de construir uma igreja que seja, sabe? A gente é tomado um pouco por essa ansiedade. E o pior é que muitas vezes os pastores são tomados assim, são ensinados assim. Não é nem maldade, tá, gente? Não é nem maldade. Às vezes é, mas geralmente não é. A gente é ensinado assim, a olhar para uma evidência de sucesso de uma igreja, a mesma evidência que a gente procura em outras questões, em empresas, em marcas, sabe? Em eventos. A gente quer as mesmas evidências de sucesso. A gente quer ter um evento 100%, sem problema nenhum, né? Aí, se esse for o nosso objetivo, eu recomendo os irmãos a me despedirem e contratarem a Nath, que é de eventos. Eu garanto que vai ficar ótimo. Ou então a gente quer ter outras coisas, a gente fica pensando nas mesmas evidências que a gente pensa para empresas do mundo, que fazem muito sentido dentro do ramo empresarial e que é positivo naquele ramo. Mas a gente é outra coisa, a gente é por outra cultura, é por outros valores, é por outro caminho. Entendeu? E a gente fica tomado por essa sociedade. E pastores são tomados por essa sociedade porque a gente vai aprendendo. Olha só que bênção que é aquele irmão. E ele de fato é uma bênção. De fato ele é uma bênção. Mas as vocações mudam de igreja para igreja, de pastores para pastores. E a gente precisa vencer a ansiedade de querer todas as igrejas serem iguais. E lembrar que a gente tem que ter paciência, calma, para parar. Ouvir uns aos outros. Tiago fala, né? Seja pronto para ouvir e tardio para irar-se. Ouvir, parar, pisa no freio. Queria ler um livro escrito por alguém chamado Slow Church. Sabe o que é? Fast food, tem um monte. Slow Church, igreja lenta. Precisa lembrar que as pessoas são pessoas e elas têm o valor em Deus. Essa é a cultura de uma igreja salutar. Um grande líder evangélico uns anos atrás foi flagrado, não, foi denunciado em escândalos que tinham a ver com assédio moral. Ele não eram escândalos sexuais. Havia um componente nos escândalos também que era econômico, financeiro, tá? Ele não era exatamente um desfalque da igreja, ele não roubou a igreja, mas ele agiu com uma certa corrupção. Mas a maior parte das denúncias era o assédio moral. Como ele tratava a liderança, como ele tratava a igreja, como ele tratava o aconselhamento. E aí resgataram uma fala desse pastor, que tinha uma igreja muito grande, muito diferente, muito
né? Visto como um ótimo exemplo de presença na cidade, né? E resgataram uma fala dele em que ele dizia assim: olha, na nossa igreja, vamos inventar um nome para a igreja aqui, vamos botar uma palavra bonita aí da Bíblia. Igreja Exército de Deus. Pronto, vamos pegar essa palavra aí. Aqui na Exército de Deus, foi desse jeito que ele falou, só que ele mudou o nome da igreja para a igreja de fato, né? Aqui na Exército de Deus, ou você está no ônibus, ou você está debaixo do ônibus. Ou você embarca, ou a gente atropela. Entendeu? Na época que ele falou essa frase, acho que as pessoas não sacaram muito o que ele estava falando, o que estava acontecendo, só resgataram isso depois. Mas essa é uma cultura de despersonalização e desvalorização das pessoas. Porque quando você olha as pessoas apenas como talentos e pecados, enquanto ela oferece mais do que ela toma, show de bola. Mas quando ela parece virar carga, que pesa o seu ônibus, e começa a obrigar que você ande mais devagar, e começa a fazer você gastar mais combustível para lidar com ela, você joga ela para fora. Mas é a mesma coisa que alguém que está transportando um tesouro e fala, está pesado demais, joga o tesouro embora. Porque no final das contas, aquilo que Deus comprou com o seu próprio sangue, como é dito lá em Atos capítulo 20, que eu citei domingo passado, são as ovelhas. Enquanto a gente às vezes está preocupado com um monte de coisa, Deus está preocupado com as pessoas. O nosso coração tem que estar ali. Entende? Então, Tiago continua desenvolvendo, e onde ele vai chegar com isso tudo? Ele vai dizer que existe uma lei no nosso reino. E Tiago costuma ser visto como o cara da lei, né? É uma visão errada de Tiago, tá bom? Mas ele é visto como o cara da lei. A ele é atribuído, por exemplo, quando Pedro, lá em Antioquia, que Paulo cita em Gálatas, né? Pedro se afasta dos gentios e vai comer com os judeus. O que Paulo escreve aos Gálatas é: vindo alguns da parte de Tiago. Meio assim, Tiago é o cara que ainda mantém essas questões aí, né? Lá no concílio de Jerusalém, Tiago é o que fala assim: não, beleza, tudo bem, tá ótimo, não precisa circuncidar, mas vamos dizer o seguinte para os gentios: que eles se afastem das comidas sacrificadas aos ídolos e da moralidade sexual, porque Moisés é lido nas sinagogas. Então tem uma visão sobre Tiago, que é a visão de que Tiago é o da lei. Por isso Lutero, inclusive, nem gostava da epístola de Tiago. Ele falava que era uma epístola de palha, porque ela não oferecia evangelho. Era aquela palha que é queimada, como fala lá em 1 Coríntios. Só que não é justo isso. Tiago, sim, tinha uma preocupação com como os cristãos se pareciam para os judeus, porque os judeus eram as suas ovelhas. Ele era o bispo de Jerusalém, ele cuidava daquelas pessoas. Então ele fala: galera, pisa no freio, cuidado com as minhas ovelhinhas aqui, porque eles ainda não estão tão desenvolvidos nesses aspectos. Vocês vão sair comendo carne de porco na frente deles, eles vão ficar escandalizados. Calma que eu estou trabalhando com eles, segura a onda. Sai comendo carne sacrificada a ídolo e dizendo: olha a liberdade que eu tenho em Cristo. O meu povo vai ficar abalado, eu estou trabalhando com eles, estou alimentando eles, calma. Tiago é esse cara, entendeu? Ele está pedindo calma, ele está dando um exemplo de como ele cuida daquelas pessoas. Bom, e aí quando ele chega aqui, ele vai falar: não, mas tem uma lei, e tem um jeito de cumprir essa lei. E essa lei é a lei da liberdade, que ele fala antes lá no versículo 25. E ele fala aqui de novo: tem uma lei. Essa lei é a lei do reino. E a lei do reino é: ame o seu próximo como a si mesmo. Espera aí, Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar do outro. Ele fala que as nossas reuniões devem ser reuniões em que a gente considera a pessoa como pessoa, e não aquilo que ela oferece ou aquilo que ela toma. E ele diz que a nossa lei é amar o próximo. Não tem como ler esse texto e não perceber que a grande característica da igreja de Jesus Cristo tem a ver com a maneira como a gente trata um ao outro. Entendeu? Então a gente precisa se dedicar nisso. Valorizar o outro. E a gente começa valorizando o outro estando pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tá? A gente está numa época que a gente ouve muita coisa. E diz muita coisa também, né?
Acho que toda época a gente falou muito, né? Se a gente ficar falando essas coisas, a gente está numa época, a gente sempre está em alguma época, né? Mas assim, há muitas maneiras de amplificar a sua voz, né? E a gente ouve muita gente, certo? Acho que é isso. E aí, quanto mais a gente ouve, mais irado a gente fica, não é verdade, gente? Fala a verdade. Quanto mais gente a gente vê postando coisa, falando coisa, dando opinião, mais bravo a gente fica. Seja famoso, seja anônimo. A gente já fica doido para também falar e derramar nossa fúria. E a gente está ouvindo uns, até aqui eu estou falando de gente que a gente não conhece pessoalmente, mas até gente que a gente conhece pessoalmente. Fala aí, quem já participou de uma briga em grupo de WhatsApp? As pessoas que você conhece, a família, pessoas que você ama. Não é que você não está acostumado a ouvir 365 dias no ano. Você encontra uma semana no Natal, lá, aquela tia lá, mas agora todo dia ela posta alguma coisa de uma coisa que eu não gosto. Quanto mais a gente ouve, mais a gente se irrita. Mais a gente fica pistola, como fala por aí, né? Agora, o coração de Jesus é o contrário, né? Ele o tempo todo nos ouve absolutamente tudo que a gente fala. E Ele continua nos amando mais e mais. Como pode? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu acho que a chave está um pouco aqui. Se eu tenho que amar o próximo, quem é o próximo? O próximo não é o anel que ele carrega, não é o dom que ele tem, não é o pecado no qual ele cai. O próximo é o próximo segundo Deus vê. Ele não é nem a opinião que ele dá, ainda que ele possa dar opiniões terríveis. Mas as pessoas são pessoas. E Deus as conhece e sabe o que elas fazem. E as mesmas coisas que me irritam nela são conhecidas por Deus. Mas em Deus não gera irritação do tamanho que gera em mim, mas tem amor. É impressionante isso. E esse é um movimento que a gente tem que ter. E isso vai fazer com que a gente pise no freio como igreja. Sempre, sempre. Porque se você tem que considerar os outros, você tem que ouvir, você não tem que atropelar um ao outro, faz tudo demorar mais. Faz tudo demorar mais. Mas tudo bem, a gente tem a eternidade inteira para trabalhar nisso. Porque a gente não está aqui para realizar nenhum outro aspecto da religião que não seja a verdadeira religião. Então as outras coisas são, na sua importância, limitada, contida ali. Mas as pessoas têm importância eterna. Elas têm peso na história divina. Então a gente considera também. Amém, meus irmãos? Queridos, e para terminar, para falar sobre isso, para a gente encerrar. Que a gente tem um evento importante das pessoas daqui a pouco, que é almoçar, né? Eu valorizo o almoço de vocês. Isso é maravilhoso, isso, né? É maravilhoso a gente falar tudo isso, mas é lógico que nós não estamos lá. É lógico que nenhuma igreja está lá. E tudo isso é dito como valores orientadores da nossa vida. E é lógico que a gente vai errar em alguns pontos desses, em muitos pontos desses. Mas o importante de nós estarmos numa reunião dessa e pensarmos nessas coisas juntas, é a gente saber para onde que a gente está andando. Entendeu? É como um grupo andando junto. Certo? Um grupo está andando junto. Se alguém distrai no caminho, não dá tempo dele escapar do caminho, porque os outros estão atentos no caminho. Entendeu? Então ele anda. Aí, num outro momento, ele que está atento e o outro está distraído. Se a gente vai o tempo todo realinhando a nossa rota segundo a Escritura, a gente está mais pronto para orientar uns aos outros na direção certa. Então, essa mensagem não é de jeito nenhum um tapinha nas nossas costas. Olha como a gente fala de coisas importantes e sensíveis na nossa igreja. Não. Essa mensagem é um desafio. É um desafio para nós. Começa no nível pessoal. Os erros cometidos em nível pessoal. A gente não está falando de gente que cometeu erros com a comunidade. Erros em nível pessoal. A gente consegue fazer esse tipo de reflexão no que nos ofende pessoalmente? O outro me ofendeu, mas ele não é a ofensa. O outro me ofendeu, mas ele não é essencialmente um ofensor. Ele foi ofensivo, mas ele é quem ele é.
Vou me acertar com ele. Ou então, toda vez que ele vem é um problema. Toda vez que essa pessoa vem só vem para me pedir coisa, só vem para me... Mas ela não é isso. Ela não é isso. E a mesma coisa a gente não quer ser considerado só pelas coisas que a gente sabe que não é, mas faz. Não é? A gente quer ser considerado como a gente é. Então a gente precisa trabalhar o nosso coração nisso. Nos níveis pessoais e no nível comunitário. Amém, meus queridos? Se a gente valorizar a voz um do outro, se a gente valorizar o valor intrínseco de cada um, a gente fica mais distante de ferir uns aos outros. Porque quando tiver alguém sentindo-se incomodado, tendo algum problema, tendo algum tipo de injustiça cometido contra ele, porque a gente comete, porque a gente é humano e erra, essa pessoa tem espaço para falar e tem ouvidos para ouvir. As pessoas vão ouvi-la. Então a gente reorienta o cuidado, a rota, toma as atitudes de disciplinas necessárias, que também têm o objetivo de levar ao arrependimento, e continua caminhando de maneira saudável, salutar e fiel. Amém? Vamos orar então, queridos, encerrando o nosso culto. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de graça e misericórdia, e mesmo conhecendo mais e mais de nós, o Senhor continua nos amando, ó Pai. Ensina-nos a ter o coração de Jesus, a termos os ouvidos do nosso Senhor, que são sempre dispostos a ouvir o outro, a termos a consideração, ó Pai, pela imagem de Deus presente em cada pessoa, ao invés de termos apenas opiniões, julgamentos e tratarmos o outro como dons ou pecados. Que possamos ser integrais na presença um do outro e dedicarmos-nos integralmente uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Seu nome na nossa vida, na Sua igreja, através de Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.